Vamos continuar a nossa aulinha. Galera, poliedros. Lembrar que isso aqui vai ser então a parte 2. Com um foco muito mais aí nas questões, fugindo um pouquinho da parte teórica e contemplando a parte de cálculo, a parte quantitativa assim, mas de maneira bem suave na nave. Vai, mata de orgulho. A gente terminou a nossa aulinha anterior falando da relação de Euler, deixa eu anotar aqui para vocês, porque a gente só vai ter essas duas referências agora. E também a soma dos ângulos. Olha só, relação de Euler vai ser V mais F é igual a A mais 2. E você vai ter aqui o somatório sendo V menos 2 vezes 360. Show de bola? Então olha só. Pula direto aqui no slide, vamos conversar um pouquinho sobre como utilizar e como é que essas questões elas são contempladas aí na sua provinha. E você vai ter algumas surpresas. Porque, mas Gabriel, é tão ridículo assim, é só aplicar a fórmula? É, com uma grande e importantíssima ressalva, que é responsável aí por detonar a maioria dos candidatos no quesito de relação de Euler e soma dos ângulos, tá bom? Cortou pro slide. Uma bola de futebol foi confeccionada utilizando-se 32 faces planas, sendo 20 hexagonais e 12 pentagonais. Considerando-se que a bola identifica-se com um poliedro assim construído, esse poliedro possui exatamente, e ele te dá várias alternativas. Galera, mantenha no slide enquanto eu preparo aqui o quadro para você. O que a gente tem que observar? O cara falou para nós, são 32 faces, das quais ele ainda divide, certo? Ele fala que são 20 hexagonais e 12 pentagonais. Tá aqui, Pessoal, perceba, mais uma vez os prefixos te assombrando, mais uma vez você tendo que ter um joguinho de cintura bacana para resolver uma questão dessa. Primeira coisa. E aí uma estratégia que muitos contemplam de maneira equivocada e desastrosa, que é o quê? Não, negócio de relação de Euler. Eu vou desenhar o negócio e sair contando feliz da vida. Bacana. Não, de fato, desenhar um cubo, eu também sei desenhar. Mentira, não sei desenhar não. Mentira, sei desenhar assim. Então olha só, se você fosse lá para a época do ensino fundamentalzinho e tudo mais, que você está lá lindo, belo e pleno na parte de contagem, se você fosse só desenhar e contar, fantástico. Aí eu te desafio, filhão. Desenhe para mim 32 faces, sendo 20 hexagonais e 12 pentagonais. Percebe então que essa abordagem do desenho, não, você não vai fazê-lo. Você precisa então de algum mecanismo algébrico, certo? Então olha só, galera, o que eu quero de vocês? Análise crítica. Essa é a primeira questãozinha, é uma questãozinha assim que é importante para a gente formalizar o enredo padrão dessas questões, tá? Vai ser o seguinte, me ajuda. 20 faces que são hexagonais. Então, olha só. A Gabriela está desenhando para quê? Para você começar a se orientar em relação a um erro. Concorda com isso? Você vai ter, então, 20 dessas e 5 dessas. E 12 dessas. Galera, para cada... Presta atenção na pergunta. Lembra dos elementos? Vértice, face, aresta. Pensa na aresta, que é a linha. Para cada face dessa, você vai ter quantas arestas? Fala para mim que tá certo. Sim, você vai ter 6 arestas. E nessa, da mesma maneira, você vai ter aqui 5 arestas. Ou seja, olha que maravilha, dá para contar. Então dá para calcular, sabendo o formato das suas faces e essa quantidade, você consegue aí partir para o abraço e calcular a quantidade de arestas. Aí você vem lá, felizão da vida, estufa o peito e fala, vou ser feliz. Então tu manda... Arestas aqui, elas serão iguais. Vê se você concorda comigo. Para cada face dessas são 6 arestas. Então vai ficar 20 delas vezes 6. Só que eu não tenho só hexagonal, também tenho pentagonal. Mais 12 dessas vezes 5. Aí, filhão, tu tá aqui, bem feliz da vida. Já abre os braços assim para dar um abraço de sucesso e manda 180. E adivinha? Tá errado. Por quê? 5 segundos da reflexão. Por que esse método é equivocado? Ele tem uma ressalva. Ele é igual a aresta? Não. E nada melhor para te mostrar isso do que esse exemplo aqui. Lembra da nossa caixinha de giz? Volta aqui para o exemplo. Dá um zoom nessa caixinha e seja criterioso nessa interpretação.
Galera, o que eu quero de você? Ó, se você fosse observar essa aresta que eu estou te mostrando. Todos conseguem visualizar essa aresta? Sim ou não? Olha para ela com muito carinho, com muito amor. Se você fosse observar, essa aresta, ela pertence a quantas faces? Ela está tanto nessa face, mas ela também está nessa face de baixo. Todos conseguem ver isso? Ou seja, você conta a mesma aresta quantas vezes? 2. Então, esse é o erro. Quando você faz esse seu cálculozinho, você tem que fazer uma grande correção, que é 180, dividido por 2. Ou seja, vai ser de 90. De novo. Por quê? Toda vez que você faz essa estratégia, você não está achando a quantidade de arestas, mas sim você não está contando cada aresta 2 vezes. Então, você está achando 2 vezes a quantidade de arestas. Por isso que aqui no final, para corrigir, eu dividi por 2. Portanto, são 90 arestas. E aí, galera, perceba, ó, joguinho de cintura. Relação de Euler, VFA e EU2, felicidade. Você tem faces e arestas. Agora você já está a um passo aí do paraíso da aprovação. Faz isso aqui comigo. É só aplicar Euler agora. Que você vai ter o seguinte, vértices que eu não sei, mais faces, que são 32, é igual a, perceba, 90 arestas mais 2. Vá lá, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vértice vai ficar 92 menos 32, que vai ser igual a 60. Bacaninha? Corta para o slide, vamos ver se tem essa alternativa e ser feliz. Amores e amoras, vai ser aí, ó, 180 arestas? Perceba. E aquele comentário, gente, o Enem não é bobo, ele não vai jogar números aleatórios. Ele sempre pensa assim, ó, fulaninho pode errar como? Se ele não esquecer de dividir por 2, ele vai achar 180. Vá lá. Aí ele joga essa alternativa. Ou seja, ele te induz, ele te leva aí a crer que você está no caminho certo. Só que não. Então, por isso que é super interessante você ter essas estratégias, esse conhecimento bem convicto, para você não cair nessas armadilhas que o Enem vai te proporcionar. Então, olha só, 180 arestas? Não. 90 vértices? Também não. Logo, letra C vai ser 60 vértices, que foi o que a gente achou. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra C. Bacaninha? Volta para mim. Vai. Eu quero muita, mas muita, muita atenção. Para tudo que você está fazendo. Vai, olha para cá. Quer dizer que é sempre assim? Sim, é sempre assim. Toda vez que você pega, então, o cálculo das arestas e faz essa brincadeira de número de arestas por face vezes as faces e soma tudo, você está tendo, ó, olha essa palavrinha que é importante, uma redundância na contagem. Você está contando de maneira, olha só aqui, ó, dobrada. Por isso que é primordial chegar nessa etapa final e fazer o quê? Dividir por 2. E você vai ver até o final dessa aula que todas as questõezinhas elas vão ficar o tempo inteiro. Será que ele vai dividir por 2? Será que ele vai dividir por 2? Será que ele vai dividir por 2? E óbvio que você vai, porque é cabuloso. Está aí a meio passo da sua aprovação. Galerinha, vem comigo para outra questãozinha, que ela é bem bacana. Olha o enunciado dela. Seco, direto, objetivo. O número de arestas de uma pirâmide que tem 12 faces é... E aí? Continua no slide, faz aí sua reflexão, seu momento, vê se você consegue acertar. E vamos aqui, ó, questãozinha 8. Galera, ele fala, eu estou trabalhando agora com uma, perceba, pirâmide. Que tem 12 faces. Aí ele está perguntando aqui para você, jovem, senhorito, senhorita, calcule a quantidade de arestas. E aí eu te falo, e agora? Porque perceba, olha como é diferente da abordagem da outra questão. Na outra questão, ele te dá a quantidade de faces, como essa também faz, só que ele detalha, cara. Ele detalha a quantidade e o tipo de face a ser contemplado. Ou seja, ele te deu todo um panorama do seu folheto e falou, vai, agora é sua vez de caminhar com suas pernas. Nessa aqui, perceba que é uma abordagem um pouquinho diferente. Por quê? Perceba o desespero. Sabe o formato das faces? Quem é base? Tem base? E aí? Como é que a gente lida com isso? E olha só, essa questãozinha aqui, deixa ela em stand-by. Para e quero que você construa a teoria comigo nesse momento. Porque você vai pensar, nossa, mas e aí, como é que eu faria essa questão? Eu vou ter que decorar todas as faces de todas as pirâmides até os 3 trilhões? Não. Você vê que tem uma propriedade por trás das pirâmides que é fantástica. Então, ó, vou desenhar uma pirâmide para você,
Prometo que eu vou tentar fazer um desenho sensacional, que é esse aqui, ó. Olha só que coisa linda, meu Deus. Quem vê até pensa que eu sei desenhar. Tá aqui. Galera, pirâmide base, perdão, quadrada. Bacana? Tá aqui, analisa ela com carinho. Vou mudar minha pergunta. Faz um favor para mim, assim, ó, com muito carinho. Conta, olha para esse desenho e me responde. Quantas arestas? Quantas faces? Quantos vértices? Você quer ajuda? Eu te ajudo se você quiser, eu tô aqui para isso, cara. Faces. Eu vou te dar aí, 5 segundos. Vai. Contas. Aí você vai lá riscando os tracinhos para não contar errado. Vai. Me mata de orgulho. Vértices. Quantos são? Você vai ver que são 1, 2, 3, 4, 5. Faces. Uma base. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, também serão 5. E arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bacana? Até aqui tudo certo? Massa. E aí? Dá para chegar a alguma conclusão? Óbvio que não, porque você tem que ter pelo menos um embasamento assim um pouquinho mais sólido. Não é porque num desenho você achou alguma coisa importante aqui, ó, que isso é sempre verdade. Agora a gente vai para a parte pesada. Vamos desenhar outra pirâmide. E olha só, vamos fazer a mesma análise. Ao invés de base quadrada, vai criar só uma coincidência. Vou mudar aqui a minha base. Vamos mudar para base triangular. Certo? Vamos analisar esse cara aqui. Arestas, faces, vértices. Vamos lá, e qual é a premissa que você está partindo aqui? Aqui o número de faces e o número de vértices foi exatamente igual. E aí, será que isso é uma propriedade de qualquer pirâmide? Para tirar a prova real, vamos para outra. E se for, a gente formaliza isso juntos. Arestas. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Certo? Todos veem isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faces. 1, 2, 3, 4. E vértices. 1, 2, 3, 4. Sim, senhores. Sim, senhoritas. Não foi coincidência. Em qualquer pirâmide você tem essa situação. Bacana? Em qualquer pirâmide, o número de faces é igual ao número de vértices. Vamos anotar isso porque eu quero que você memorize. Essa propriedade, ela é super pertinente. Sem ela você não faria isso. Então, olha só. Deixa eu tirar essa questãozinha anterior e vamos formalizar isso. Eu quero que você entenda essa propriedade. Qual? Vai. Olha de novo aí e formaliza. Observação. E essa é primordial. Em pirâmides, você vai ter que o número de faces é igual ao número de vértices. Aí, jovem, agora essa questão ficou patética. Por quê? Porque você sabe muito bem, olha só, deixa eu apagar o resto para não ficar nem um pouco confuso. Se você tem 12 faces, portanto, me ajuda. Você vai ter também, faces e vértices iguais, 12 vértices. E aí volta o enredo padrão. Se você tem faces e vértices, basta aplicar Euler para achar o que falta. Arestas. Vamos aplicar isso? Então olha aqui a formulazinha. V mais F igual a mais 2. Você vai ter então, ó, vamos anotar. V mais F é igual a mais 2. Vamos substituir as coisas que a gente sabe. Vértices são 12. Faces mais 12 é igual a aresta mais 2. Portanto, as suas arestas darão 24 menos 2, 22. Vamos ver se tem essa alternativa. Corta para o slide, vai ser a letra D. Bacana? Amores, próximo slide. E essa é fantástica. Mas até aqui, ó, só para a gente formalizar. Entenda, de novo, repetindo para você, ó, memorizar. Em qualquer pirâmide, faces e vértices serão exatamente iguais os números, tá bom? Vai para o slide,
dá uma lidinha aí antes de mim, enquanto eu vou preparando seu quadro aqui, para a gente otimizar e ganhar tempo. Essa questãozinha, ela eleva aí o nível de dificuldade um pouquinho para cima. E a gente vai conversar. Por quê? O que ela tem de tão diferente, sendo que ela trabalha com faces, com arestas e tudo mais? Então, olha só. Questão 11. Galera, ele fala o seguinte. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais. E aí que vem um bicudo na canela. E algumas faces triangulares. Jovem, ele não te deu. Ele dá o formato da face, mas ele não dá a quantidade. Ou seja, o roteiro padrão manda. Eu vou falar que ele tem X faces triangulares. Bacana? Aí ele fala, qual o número de faces desse poliedro? Qual o número de faces? Lembra daquele roteiro? Quando você está anotando os dados, deixa a pergunta da questão em evidência, para você não se confundir na etapa final. Qual o número de faces desse poliedro? Sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares, que eu chamei de x, então arestas é 4x. Beleza? E aí, lembra da primeira questãozinha, onde eu te dava as faces, a quantidade, e você conseguia fazer o cálculo das arestas? Vamos ver se você não vai cometer o erro que eu te falei que a maioria comete lá na outra questão. Para cada face pentagonal, você vai me proporcionar quantas arestas? Se é pentagonal, são 5. De maneira análoga, se é triangular, são 3. Então, suas arestas, ou o dobro delas, não é mesmo? Vai ser igual a, vê se você concorda comigo, 3 vezes 5, mais, afinal de contas está aqui, ó, 3 vezes 5, mais x vezes 3. Só que lembra, quando você faz isso, você está contando dobrado. Então, por isso que você tem que vir aqui e dividir por 2. Isso vai ser igual ao número de arestas. Só que olha que bacana. Tá vendo isso? Tá vendo isso? Parte para o abraço, jovem, porque aqui você vai substituir por 4x. Esse 2 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Você vai ter então que 15 mais 3x é igual a 8x. Por isso então que 15 é igual a 5x e x vai ser então 3. Para tudo. Respira fundo. Respira de novo. Outra vez. O que era o x? Gente, organização acima de tudo. Por que eu falo isso? Você está lá, ó, numa questãozinha, você está na fritação da questão, entrou no piloto automático, está lá, ó, a procura incessante por x. E você é treinado de maneira religiosa para acha x, acha x, acha x. E você para de se perguntar qual era o objetivo final da questão. Você achou x, fantástico, e está certo. Qual é a resposta da questão? É o x? Será? Questione-se isso, ok? Então, olha só, ele pergunta, volta para o slide e vamos ter essa reflexão para você ver um pouquinho. O poliedro convexo tem 3 faces pentagonais e algumas triangulares. Qual o número de faces? Volta. Ele está perguntando o número total de faces. Você achou que você vai ter x, ó, vamos refazer esse enunciado. Ele tem 3 faces que são pentagonais e agora você sabe que são 3 faces que são triangulares. Aí eu te questiono, qual é o número final de faces? Naturalmente você vai ter 6 faces. Vamos ver se tem essa alternativa. Vai ser a letra A. Bacana? Deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Como é que a gente está de tempo ainda? Beleza. Então, olha só. Galera, vamos para outra questãozinha. O que eu quero de você é, entenda que aqui a gente tem um esboço fantástico de uma questão que ela entra numa abordagem algébrica um pouquinho mais pesada. Por quê? Porque ele não te deu a quantidade de faces, percebe? Então, isso é uma grande sacada dessa questão. Bacana? Vai. Próxima questãozinha. E se você achou essa mais exigente, essa terceira era linda. Vai lendo enquanto eu vou apagando o quadro aqui para vocês. Galera, essa questão, ela só reforça o discurso de erro na hora de fazer a continha de quantidade de arestas e por aí vai. Porque olha só, essa questão ela também utiliza um artifício bem bacana. Vamos para o enunciado. Questãozinha 3. Um poliedro convexo tem, aí começa o desespero, senhores, senhoritas, tem P
P, jovem. Faces que são triangulares. E tu acha que acabou? Não, jovem. Ele manda ainda um Q, faces que são quadrangulares. Ou seja, amores, amoras, se na primeira questãozinha ele te forneceu todo o balanço, ele te deu quantidade de faces e tipo de face, na outra ele te dá um tipo de face e omite o outro, nessa ele fala, jovem, se vira. E aí essa questão é brilhante por conta disso. Olha só, volta para o slide. Que faces quadrangulares e 8 vértices. Maravilha, o cara também agora foi um morde-a-sopra, ele te deu a quantidade de vértices. Sabendo que 6 dos seus vértices concorrem Q mais 1 arestas, aqui essa questãozinha é bacana, gente. Ele fala o seguinte, ó, em 6 vértices você tem essa situação. Você vai ter Q mais 1 arestas por vértice. E no restante, ou seja, se eram 8 vértices, você vai fazer a continha e vai achar 2 vértices, você vai ter qual situação? Ele fala Q mais 1. Ou, não, falei errado. P sobre 2, perdão. P sobre 2 arestas. Ele está se perguntando o seguinte, determine o número de faces de cada tipo do poliedro. Ou seja, determine P e Q. E aí? O que tu faz agora? Como é que a gente sai dessa questão? Essa questãozinha aí sim, pessoal, ela é importante porque ela tem toda uma complexidade bem refinada. Então olha só, porque se você fosse aplicar Euler, lágrimas de sangue. Por quê? Só tem vértice. Então olha como essa questão ela vai ter um caminho, ela vai ser um pouquinho mais robusta. Primeiro, vê se você concorda comigo. Quantidade de faces vai ser PQ, vai ser P mais Q. Maravilha, 2 variáveis. E aí, o que você faz agora? É só isso que tu consegue montar? Opa, pera lá, ele falou a quantidade de arestas por vértice. Então dá sim para calcular a quantidade de arestas desse cara. Pessoal, e aí volta para a caixinha de giz, porque eu vou te alertar para o outro erro dessa questão. Lembra aqui da complexidade da aresta ser contada de maneira redundante? Isso também acontece para quando você conta marcando o seu vértice. Olha só, deixa eu ver se consigo tornar isso aqui o mais visual possível. Quando você olha para esse cara, perceba que essa aresta, ela pertence a 2 vértices. Ou seja, se você contasse ela passando por cada um dos vértices, você contaria ela 2 vezes. Percebe que é o mesmo erro anterior? Percebe que quando você vem aqui nessa situação, se você faz aí a quantidade delas por vértice multiplica pela quantidade, você vai achar de novo a quantidade dobrada. Bacana? Então tá aqui, ó. Com isso em mente, vamos desenvolver isso. Olha só, arestas. Se a gente fosse por essa abordagem dos vértices, aqui vai ficar 6 vezes Q mais 1. Certo? Mais 2 vezes P sobre 2. Aqui o cara foi suave na nave, né? E perceba, isso aqui para ser igual a quantidade de arestas, você vai dividir todo ele por 2. Bacana? Isso aqui, senhoras e senhores, vai ficar assim, ó. Cortei errado. Cortei esse com esse, aqui faz o chuveirinho. Você vai ter então que suas arestas, a sua primeira expressão vai virar o seguinte: 6Q mais 6 mais P sobre 2 é igual a arestas. Só que olha só como é pertinente. Ele não te deu a quantidade de faces e o tipo delas? Então me ajuda aqui, ó. Para cada face triangular, 3. Para cada face quadrangular, 4. Opa! Então brinca com isso também. A quantidade de arestas utilizando as faces vai ser 3P mais 4Q, 3P mais 4Q vai ser igual a quantidade de arestas. Só que aqui tem o mesmo erro, não é? Afinal de contas, você conta de maneira dobrada. Divide por 2. Bacana? Então olha só. Opa, isso aqui então, se elas são duas iguais arestas, essas equações são iguais entre si. Bacana? Ou seja, me ajuda aqui, ó.
vou igualar as duas. Essa é igual a essa. Corta esse 2, parte para o abraço, vamos passar tudo para um lado. Vai ficar o seguinte, ó, vê se você concorda comigo. Vou passar todo mundo para cá e deixar esse 6 quietinho. Vai ficar 6 é igual a, me acompanha, 4Q menos 6Q vai ficar menos 2Q. Concorda? 3P menos P vai dar 2P. Show de bola? Ou seja, divide isso aqui, galerinha, por 2. Se você dividisse isso por 2, você vai ter como equação final P menos Q igual a 3. Opa! Você tem aqui faces, aqui arestas. Percebe que você começa a ter uma outra situação? Vamos aplicar Euler aqui, porque você vai conseguir desenvolver uma equaçãozinha um tanto quanto robusta. Olha só o que vai acontecer aqui. Pessoal, deixa eu ver se vai conseguir bater e dar tempo. Vai. P mais 2 que é igual a 12. P menos que é 3. Credo, vai dar tempo. Dá tempo sim. Olha só, se você fosse aplicar Euler nessa questão, tá aqui, ó, guarda essa informação. Vértices. Vértices você tem 8. Vértices mais faces, tá aqui, faces, P mais Q. 8 mais P mais Q, isso vai ser igual a arestas mais 2. As suas arestas, galerinha, tá aqui, ó. Concorda? Vai ficar 6Q mais 6 mais P sobre 2. Isso mais 2. Vamos aqui, ó, vamos agilizar. Vamos multiplicar toda essa equação por 2 e você vai ver que a gente vai chegar no sisteminha. Se a gente multiplicasse toda ela por 2, eu vou ter aqui 16 mais 2P mais 2Q é igual a 6Q mais 6 mais P mais 4. Organizando a sua equação, só para a gente ganhar tempo e eu não comprometer nada aí, vai ficar então P mais 2Q igual a 12. Ou seja, jovem, você que achou que a questão tinha acabado? Não. Ela vai chegar no sisteminha. Esse sisteminha, para você resolver ele, seja por adição, subtração, enfim, seja por substituição, você vamos agilizar aqui. Se eu multiplicasse toda essa equação por 2, ficaria 2P, 2Q, aqui 6. Soma as duas equações. Q foi embora, 3P é igual a 18, seu P vai ficar igual a 6. Se seu P é 6, substitui aqui. Você vai ter o seguinte, se você substituísse, ficaria 6 mais 2Q é igual a 12, 2Q é igual a 6, o seu Q vai ser igual a 3. Fechando essa questão, você vai ter 6 faces triangulares e 3 faces quadrangulares. Vai para o slide, vai ser a alternativa letra A. Certo? Galera, deixa eu me despedir de vocês. Essa questão, ela tem um nível de complexidade muito maior. E eu quero que você pense, por quê? Porque ele omitiu a quantidade das duas faces que você tinha presente. Isso te forçou a você calcular a quantidade de arestas por 2 caminhos diferentes. Pelo número pensando aqui nos vértices e pelo número também pensando nas faces. Com isso, você conseguiu achar sua primeira equaçãozinha. Bacana. Guarda essa equação, duas variáveis. Para achar outra, o que a gente fez? A gente montou a relação de Euler. Montou a relação de Euler e chegou à sua segunda equação. Seu sistema está aqui lindo, belo e pleno, desenvolveu ela e resolveu a questão. A complexidade dela está atrelada à omissão de dados. Tá bom? Galerinha, espero que tenham aí aprendido. No nosso próximo encontro, a gente entra em prismas e pirâmides, que vai ser a outra vertente muito cobrada no seu Enem. Bacaninha? Espero que tenham gostado. Um ótimo final de semana. Um beijo para vocês, pessoal.